6h07, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Lembrando que você aí de casa pode interagir com a gente através do Facebook do Manhã no Ar. Vai ali, ó, deixa o seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E aqui, ó, você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, além de conteúdos extras feitos exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular. A data serve para alertar a população sobre a necessidade de acompanhamento oftalmológico. Segundo especialistas, 75% dos casos de problemas na visão poderiam ser evitados com exames de rotina. Melhor assim ou agora? A pergunta, geralmente feita durante o exame de rotina da visão, ajuda a identificar, além da necessidade da correção de grau, mas também doenças sérias como o glaucoma. Para os especialistas, a consulta deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. Infelizmente, existe uma gama de pessoas que não têm acompanhamento oftalmológico. É importante salientar que esse acompanhamento pode ser feito na infância, no indivíduo jovem, adulto e idoso. Por conta disso, muitas vezes as doenças passam desapercebidas e podem causar grande perda visual. Mas, apesar do alerta, muita gente ainda não tem os devidos cuidados com a visão. O fotógrafo Caio, por exemplo, não lembra a última vez que esteve no oftalmologista. Na época, o meu grau ele variava entre 2 e 2,5. Eu não consigo te precisar porque faz tempo, né? Hoje ele já deve estar beirando os 3 ou os 2,75. Ele deu uma aumentada, né? Porque durante um tempo eu fiquei sem óculos e precisava trabalhar, precisava me locomover, né? Ir para a faculdade. E isso não me impediu, então continuei seguindo meu dia a dia, forçando a visão, forçando a vista, que acabou agravando um pouco os problemas que eu já tinha, né? Que era a miopia e o astigmatismo. É justamente por isso que os índices de doenças oculares estão cada vez mais altos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 75% dos problemas visuais poderiam ser evitados ou até mesmo curados com diagnóstico precoce. Estima-se que a cegueira afeta 39 milhões de pessoas no mundo inteiro. Doenças como a cataratas podem levar à perda de visão e muitas vezes são silenciosas. A catarata é a principal causa de cegueira no Brasil e no mundo. E, incrivelmente, com cirurgia, desde que o paciente não tenha uma sequela, o paciente volta a enxergar compatível com a idade. E também um glaucoma, que é uma doença traiçoeira, que muitas vezes não causa sintoma nenhum, mas causa perda de visão irreversível. Por isso, quando o assunto é saúde ocular, alguns cuidados diários em todas as idades são importantes para a prevenção. Então é importante que as pessoas façam o seu acompanhamento, mesmo que não sintam sintomas. Isso vale para as crianças. O período de férias escolares está aí. Então as crianças, mesmo as que não têm queixa, é importante que elas sejam avaliadas. Algumas vezes, os problemas de visão somente num olho ocorrem e a criança passa desapercebida para os pais e professores. Então é sempre bom fazer uma avaliação oftalmológica. E cerca de 8 mil pacientes da rede pública de saúde no Amazonas estão à espera de um equipamento de mobilidade. Apesar da última entrega de 180 cadeiras de rodas, a demanda está longe de ser atendida. Levar a Sara para avaliação médica não é uma tarefa simples. Sem a possibilidade de comprar uma cadeira de rodas, a Fátima pega o equipamento emprestado no centro de convivência onde a menina tem atividades. Mas no final da consulta, ela precisa devolver. E para voltar para casa, só mesmo com a ajuda de vizinhos. É triste, né? A gente como mãe vê uma situação dessa, assim. Eu tento me colocar no lugar, eu não tenho nem palavras, assim. É complicado mesmo. E aí você se dispõe? Isso, a vir uma vez ou duas por mês ajudar. Eu fico aqui com ela, esperando ela fazer o atendimento e a gente volta para casa. Ela conta que desde que a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência foi criada em 2012, ela tenta, sem sucesso, conseguir a doação de uma cadeira de rodas. Ela tentou pela última vez, em fevereiro deste ano. A mais barata ela custa em torno de R$700, que seria uma cadeira, vamos dizer que daria para ela sentar, porque ela não tem segurança, né? Então, é em torno de R$700. Eu não tenho condições de comprar. Em junho, o governo entregou 368 cadeiras de rodas do tipo universal, que podem ser usadas por pessoas com problemas menores de mobilidade.
Foram gastos cerca de R$500 mil. A Fátima não conseguiu fazer parte do grupo beneficiado. E aí eu faço esses processos e esses processos eu nunca tenho resposta. Então o que eu queria? Eu queria transparência. Eu estou numa fila de espera, né? Eu estou em que número nessa fila de espera? A secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência explicou que a compra foi feita por meio de uma licitação que precisou ser refeita por erros na gestão passada e só conseguiu atender parte da demanda reprimida porque o orçamento da secretaria é limitado. Mas outro processo licitatório está em andamento para atender mais 400 pessoas. Vão ser gastos no total mais de R$2 milhões. De acordo com a CEPED, esse segundo processo licitatório deve ser concluído dentro de 2 meses. É específico para a compra de cadeiras posturais, equipamentos mais personalizados para cada paciente. Depois que houver um vencedor dessa licitação, aí sim começam as triagens. Cerca de 8 mil pessoas aguardam receber algum tipo de equipamento de mobilidade no Amazonas. Segundo a responsável pela pasta, o governo também trabalha outras estratégias para suprir a demanda. Na questão orçamentária e questões de emendas também, né? A secretaria está muito ligada na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados a todo momento, para que todas as pessoas possam entender a necessidade que as pessoas com deficiência têm. Afinal, é 1/4 da população, né? Ela explica ainda que é preciso realizar vários procedimentos antes de ter acesso aos benefícios da secretaria. O primeiro que a pessoa tem que fazer, que a pessoa com deficiência, que tem um filho com deficiência, ela precisa ser cadastrada na secretaria, ela precisa existir dentro da secretaria. A partir desse momento aqui, ela coloca os laudos que ela tem, os pedidos de cadeira, de prótese, de órtese, o que for necessário. Por quê? Porque a CEPED, ela é a porta de entrada da pessoa com deficiência no Estado. E o Juizado da Infância e da Juventude aumentou o rigor para emitir alvará para shows e festas que têm a participação de crianças. Quem não cumprir as regras terá que adiar ou até mesmo cancelar o evento. O pedido do alvará de funcionamento deve ser feito com até 30 dias de antecedência do evento. A principal mudança é a exigência da participação de um advogado no processo. Empresários e promotores de eventos devem fazer todo o procedimento via peticionamento eletrônico, que pode ser acompanhado a qualquer momento no sistema. Para facilitar, no caso, o acompanhamento dos requerentes, que são os promotores de eventos, que eles não precisem vir aqui para solicitar informações acerca de como está acontecendo o processo. Inclusive através também da liberação de bombeiros, de tudo isso que acontece durante um evento. A exceção é para os eventos organizados por pessoas autônomas que não têm o CNPJ. Nesse caso, é preciso vir até aqui a sede do juizado no bairro Alvorada. Todos os critérios da portaria precisam ser atendidos, resguardando os direitos das crianças e adolescentes. Os meses de junho, julho e agosto estão entre os que mais têm pedidos de alvarás. No ano passado foram quase 40 nesse período. Cada tipo de festividade tem regras diferentes a serem seguidas, como a faixa etária adequada. Já em apresentações escolares, por exemplo, os pais ou responsáveis precisam autorizar a presença dos filhos. Tudo isso é fiscalizado no dia previsto para a festa acontecer. No caso de reincidência, já dificulta um pouco de eles conseguirem o alvará. No caso de ser surpreendido em algum eventual deslize no cumprimento da portaria, as providências são tomadas de acordo com a situação, né? Se for um caso de um aluno que acabou enganando, tendo falsificado a assinatura do pai naquela autorização, claro que o evento, o organizador não vai ser punido por isso, né? Mas vai ser advertido para que tenha mais controle, né, e mais rigor nessas autorizações dos pais. É preciso ainda ter o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. As exigências são voltadas para todos os tipos de shows, festas e até apresentações com presença de menores de 18 anos. Uma fiscalização e também tem as portarias que são verificadas e são, inclusive, emitidas e colocadas à disposição de todos que promovem eventos, para que tenham conhecimento dos critérios estabelecidos pelo Juizado da Infância Infracional, para que possam, assim, liberar o evento, no caso, no dia.
E a semana está na metade. Se você ainda está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, os Cines estão com 242 oportunidades hoje. São muitas vagas. E para falar mais sobre elas, a gente conversa agora ao vivo com a Tamires Cler. Tamires, a gente continua com um número muito elevado, né, desde o começo da semana. O que está acontecendo? Essas vagas ainda não foram preenchidas, é isso? Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. É isso, Adriane, as vagas que eram muitas, né, para um cargo só, a gente inclusive mostrou aqui na semana a fila que ficou ali de candidatos. Mesmo assim, essas vagas para esse cargo específico ainda não foram preenchidas. São vagas para técnico em enfermagem. É necessário ter ensino superior completo, então é um pouco mais complicado de encontrar pessoas que se encaixem ali naquele perfil. Fora que tem todo o processo de seleção, então essas vagas ainda estão disponíveis, são 172 só para este cargo, mas no total aí que você disse, mais de 240 vagas, isso somando Cine Amazonas e Cine Manaus. No Cine Manaus você acessa o site da Centep para você saber quais são as vagas disponíveis, é o centep.manaus.am.gov.br. Lá inclusive também sempre tem disponível alguns cursos para que você possa fazer gratuitamente e se qualificar, porque é sempre uma vantagem você ter algum curso técnico. Além disso, você tem que separar todos os seus documentos para que você possa concorrer a uma dessas vagas. Então, você já separa RG, CPF, comprovante de residência, tem que levar também o certificado de reservista, no caso dos homens. Todo mundo precisa ter a carteira de trabalho e o PIS. É necessário ainda, no caso das pessoas com deficiência, levar um laudo médico. E, claro, todos os documentos comprobatórios, né? Aquilo que realmente diz que aquilo que você colocou no seu currículo realmente você fez. Então, seu certificado de ensino médio, superior, técnico e aqueles documentos específicos para cada vaga que às vezes também necessita. Então, você tem que ficar ligado para saber o que você vai precisar levar. Tem também as vagas disponíveis no Cine Amazonas e essa você acompanha aqui comigo na tela. A gente tem aí uma arte especial para que você possa acompanhar e tirar uma foto, quem sabe. Então a gente tem vaga para auxiliar administrativo, tem ainda aprendiz de auxiliar administrativo, médico clínico geral, tem aí as vagas para barbeiro, são 6 vagas, e tem aí as vagas para enfermeiro, aquelas lá que ainda precisam ser preenchidas, 172 vagas. Tem ainda as vagas para pessoas com deficiência lá no Cine Amazonas, tem vagas para repositor, auxiliar de limpeza, estoquista, técnico de enfermagem, operador de caixa. E o Cine Amazonas, que é na sede da CETRAB, fica ali na Avenida Djalma Batista, perto do Amazonas Shopping, perto também ali do Manaus Plaza. Já as duas sedes do Cine Manaus ficam, uma ali na Constantino Neri, no São Geraldo, e a outra fica ali no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã, pertinho ali do T4. Os Cines Manaus e Amazonas têm horários diferentes. O Cine Amazonas, para que você possa concorrer a uma dessas vagas, tem que chegar às 7, para que você possa pegar uma senha e ser atendido a partir das 8. E aí o horário de funcionamento é até as 5 horas da tarde. Já no Cine Manaus é das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, não precisa chegar mais cedo para pegar uma senha, mas é bom que você se adiante, separe logo os seus documentos antes de ir para lá. E boa sorte, né, Adriane? A gente sempre deseja boa sorte, porque a gente sabe que muita gente está precisando e está nessa situação de procurar emprego, né? Inclusive, a gente mostrou no começo da semana, na segunda-feira, uma fila muito grande lá no Cine, uma fila dobrando ali a esquina da drogaria, na Djalma Batista, em busca dessas vagas para enfermeiro. E hoje a gente ainda continua com um número muito grande de vagas disponíveis. Só 28 foram preenchidas, tem 172 ainda que estão aguardando. E aí me causa uma certa estranheza a quantidade de pessoas procurando e a quantidade de vagas ofertadas ainda. Então, se você aí de casa tem informação, achou que só podia ir na segunda-feira, ainda dá tempo de ir lá no Cine da Djalma Batista, se candidatar a uma dessas vagas de enfermeiro, porque a contratação para esse cargo é imediata. Então, quanto antes for, mais cedo já começa a trabalhar. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora a gente fala de um acidente envolvendo 2 motocicletas que deixou 3 pessoas feridas na Avenida Max Teixeira. Informações de testemunhas apontam que um dos motoristas furou o sinal vermelho e acabou se chocando com outro veículo.
O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, nesse trecho entre a Avenida Max Teixeira, sentido bairro Centro, e a Avenida São João, de quem vem da comunidade José Bonifácio. 2 motocicletas teriam se chocado. O condutor que veio nessa direção rumo ao Parque das Nações teria feito uma ultrapassagem quando o sinal teria fechado. Essas informações preliminares foram repassadas à Polícia Militar e posteriormente à Polícia Civil, que também está aqui no local fazendo essas investigações, colhendo informações e ouvindo todas as testemunhas. Então, além desse trabalhador, do condutor dessa motocicleta branca que teria feito essa ultrapassagem, outras 2 pessoas que estariam descendo a Avenida Max Teixeira se envolveram então neste acidente. Todas as pessoas foram encaminhadas imediatamente ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Segundo informações, a polícia ainda vai tentar captar as imagens das câmeras de segurança para entender como é que tudo aconteceu. Vocês foram acionados. Quem chegou aqui no local foi a 18ª Companhia Interativa Comunitária primeiro? Sim, eles chegaram primeiro, fizeram aqui o isolamento da área. Nesse momento o perito está trabalhando aqui. A gente já tem um indicativo de como tudo aconteceu. Enfim, agora a gente vai primeiro torcer para que eles se restabeleçam. Eles foram para o hospital conscientes, 3 pessoas, 2 vinham em uma moto e a outra vinha conduzindo a outra motocicleta. E a gente está agora vendo uma câmera ali embaixo que a gente vai ver se consegue captar, verificar se as imagens foram captadas, para poder facilitar o nosso trabalho investigativo nessa lesão corporal aí na condução de veículo automotor. De acordo com as informações, o que teria acontecido aqui? A moto branca teria vindo daquela rua ali, né, no momento em que o sinal fechava, enquanto a outra vinha descendo. Isso é o que narram as testemunhas. É o indicativo da forma com a qual as motos estavam lançadas ali no chão. Agora a gente precisa verificar realmente quem é que estava certo, quem é que estava errado, a ponto de atribuir as respectivas responsabilidades. A gente precisa avançar um pouquinho mais, ouvi-los. Já tem ali 2 das testemunhas que estão cadastradas também, que a gente vai ouvir na delegacia. A gente aguarda a manifestação deles também, para saber se tem interesse ou não na continuação dessa ação penal, tendo em vista que se trata de um crime de ação condicionada. Enfim, estamos aqui em franco trabalho, aguardando aí o desenrolar dos fatos, o desenrolar dos eventos. Um vídeo feito por pessoas que estavam passando pelo local mostra primeiro o condutor da moto branca, o entregador de gás e água, caído no chão. Em seguida, aparece uma mulher ainda com um capacete e bem próximo ao sinal, também deitado no chão, um homem, que seria o condutor da outra moto. Todos recebendo ajuda de pessoas que trabalham nas proximidades. As testemunhas chegaram a informar se esse condutor que vinha então dessa comunidade José Bonifácio estava em alta velocidade? Não, a respeito da velocidade não. O que falaram é que ele, parece que o sinal tinha acabado de fechar e ele avaliou, talvez erroneamente, de que daria para ele passar, né? Passou, mas a moto que estava aqui nesse canto foi atingida com as 2 pessoas. A moça, inclusive, ficou bastante machucada, mas o SAMU já levou todo mundo consciente. A gente espera que ele se restabeleça. Além do SAMU, o Corpo de Bombeiros também esteve aqui no local? E imediatamente também o Manaus Trânsito foi acionado para poder garantir a nossa segurança aqui, o fluxo do trânsito, que está um pouco engarrafada, mas daqui a pouco a situação já se normaliza. E se for constatado que esse condutor teria ultrapassado, então, de forma errada, calculando, então, erroneamente, o que deve acontecer com ele? Ele pode ser responsabilizado pela lesão corporal na condução de veículo automotor. E no bairro Monte Sinai, uma granada foi encontrada em uma calçada. O artefato de produção industrial foi desativado após o acionamento do Grupo Marte. O explosivo estava dentro de uma mochila. A comunidade parou para ver a atuação da polícia. A rua teve que ser interditada. Muitos moradores ficaram assustados com a situação. Saí quando eu percebi que tinha a bomba aí, já foi quando a polícia estava aí. Já. Alguém entregou. Estava dentro de uma sacola, numa bolsa, né? Até então nem imaginava. Não imaginava de jeito nenhum.
A mochila foi encontrada por volta das 8h30 da manhã, na frente desta casa, que fica aqui na rua B1, no bairro Monte Sinai, na zona norte de Manaus. Um morador da comunidade estava passando por esse trecho quando se deparou com a mochila e denunciou o caso para a Polícia Militar, que em seguida comunicou o Grupo Marte, o grupo de manejo de artefato explosivo. Os policiais militares se deslocaram até a comunidade e realizaram um isolamento de um perímetro de aproximadamente 100 metros. Eles começaram a analisar essa mochila e conseguiram identificar que o zip estava aberto. Ainda não se sabe quem teria deixado a mochila aqui no local. Após 4 horas, depois de um trabalho bastante minucioso e cauteloso, a equipe do Marte conseguiu identificar que se tratava de uma granada. Nessa mochila estava aparecendo um material aparentemente industrial, se tratando de uma granada de cor preta. Então, a partir daí, o local foi isolado, né? E esse isolamento visa resguardar a segurança dos comunitários e passar essa situação para o grupo especializado da Polícia Militar, que é o Grupo Marte. O coronel Mesquita Feitosa, comandante do grupamento Marte, foi quem usou a vestimenta de segurança para fazer análise do perímetro bloqueado. Depois que foi identificado a granada, ela foi desativada. Quando nós chegamos no local, a mochila estava entreaberta. Nós fizemos a verificação para averiguar o interior da mochila sem movimentá-la. E após constatarmos que se tratava apenas de um artefato, nós realizamos a contramedida. Então, após a desativação, nós recolhemos os vestígios, faremos a análise e um relatório será encaminhado ao estudo de criminalística para subsidiar o relatório pericial posteriormente, para aí sim chegarmos à conclusão definitiva de o que realmente se tratava e as características do objeto. E no bairro Mauazinho, um homem de 25 anos foi preso com armas, colete balístico e até um radiocomunicador. A polícia chegou ao suspeito, que tem 8 passagens após uma denúncia anônima. Conhecido como Fera, Francisco dos Santos Maicaua, de 25 anos, foi pego de surpresa pelos policiais da Rocam por volta das 4 horas da tarde na sua própria residência, isso mesmo, situada na Rua 13, loteamento Parque Mauá, no bairro Mauazinho. Quando as equipes entraram na casa do suspeito, encontraram então, um rifle calibre 44, uma pistola calibre 38, 10 munições intactas, um colete balístico, além de 2 rádios comunicadores. Quem explica um pouco mais sobre esses detalhes é o Tenente Mascarenhas, que já está aqui ao meu lado. Agora, Tenente, esse Fera aí realmente ficou uma fera quando viu a polícia ou ficou mais quietinho, ficou mais calminho ali, colaborou com a abordagem policial? Não deu para ele ficar uma fera, porque a equipe Rocam chegou de forma a surpreendê-lo, usando aí o efeito surpresa. Não deu tempo ali dele esboçar nenhum tipo de reação, foi abordado, foi feita a revista no local, de acordo com a denúncia foi encontrado lá o material ilícito, aí, como você mesmo falou, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 44, também colete balísticos e também radiocomunicadores lá no local. Fera estava bem equipado, Uma arma de cano longo, um revólver ali, uma pistola, calibre 38, coletes balísticos, rádios comunicadores. Foi uma apreensão, então. Ele chegou a falar para a polícia do que ele fazia parte, de quem era aquele material, por que ele estava com aquele material? Não, no momento ele ficou calado, não deu nenhuma informação sobre a situação aí, mas a gente tem informações, nós sabemos aí que ele já é um elemento que tem 8 passagens pela polícia, já é reincidente aí no mundo do crime e provavelmente ele devia estar fazendo segurança das bocas de fumos ali do bairro do Mauazinho. Inclusive, a gente também teve informações aí a respeito do Francisco, esse tal de Fera. Ele, desde quando era menor de idade, já tinha problemas com a polícia também, Já era envolvido ali em crimes, já tinha sua participação ali naquele meio. Exatamente. Ele já possui 8 passagens aí, na polícia, inclusive por tráfico anteriormente. E nessa vez aí a equipe Rocam conseguiu surpreendê-lo, e deter esse elemento criminoso aí que foi retirado de circulação. Estamos sempre aí com a colaboração da comunidade, através de denúncia, Pode denunciar de forma anônima mesmo. Nosso telefone de contato é o 982 80 7574 e através dessas denúncias temos conseguido aí chegar e retirar esses elementos de circulação.
Agora são 6h30, chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está por lá ao vivo. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Adriane Diniz, muito bom dia para você, aliás, para vocês, né? Essa dupla aí que apresenta o Manhã no Ar. Bom dia para todo mundo que assiste a gente pela TV. Já comecei a chamar de Dinizinha, igual você chama. Uhum. Emanuel, é o seguinte, vamos falar de um caso que hoje, inclusive, é a capa do jornal A Crítica, que fala sobre um tenente da Polícia Militar, para atualizar você aí de casa. Ele, em janeiro, matou 2 colegas de farda, atirou em um outro e ainda feriu um borracheiro. Foi preso logo depois desse crime e agora ganhou o direito de ser solto e responder o crime em liberdade. Exatamente. O juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Moraes Antoni, entendeu que o tenente Joselito não precisava mais estar atrás das grades. O juiz tem autonomia para decidir isso, para relaxar a prisão, Adriane Diniz, tendo em vista alguns pressupostos. Primeiro, se não há risco para a ordem pública, se não há como a possibilidade de fuga desse sujeito mediante a condenação e se não há também a possibilidade de o suspeito ou de o acusado, neste caso, que o tenente agora é acusado, se não há possibilidade de ele interferir no andamento do processo. E não há, porque o processo já terminou a fase de instrução. O Ministério Público oferece a denúncia para a Justiça acolhe a denúncia, o juiz, com base nas informações, pronuncia se esse denunciado vai se tornar réu no processo ou não. Nesse caso, foi decidido isso, aí começa a instrução do processo, que é quando o magistrado passa a colher novamente depoimentos, a verificar as provas e essa instrução termina no momento em que há os elementos suficientes para que o julgamento seja realizado. Ou seja, como a instrução terminou, este caso já é passível de ser julgado. O julgamento já pode acontecer, o que ainda não está marcado. O que foi decidido pelo juiz, então, é que o tenente poderá, sim, responder a este processo, aguardar esse julgamento em liberdade, mas ele foi impedido de voltar a atuar na sua função pública como agente da lei nas fiscalizações ou como policial na fiscalização ostensiva que um policial militar faz, sobretudo na condição de tenente. Então ele está impedido de atuar novamente como policial. Como você relembrou, este caso aconteceu na madrugada do dia 5 de janeiro deste ano, infelizmente a data do meu aniversário, viu, Adriane? Por isso que é um caso que me é muito próximo, assim, eu acompanhei de perto um pouco, e algo inexplicável ainda, como a instrução terminou, a Justiça e já deve ter uma ideia ou informações mais detalhadas sobre o que de fato teria acontecido nesta madrugada, que teria sido uma madrugada de comemorações, onde esses agentes da lei, na companhia desse civil, dentro de uma viatura da Polícia Militar descaracterizada, estavam sim, já teriam passado por alguns clubes, já teriam feito o consumo de bebidas alcoólicas e neste momento aí, lá na Zona Norte, nessa área da Zona Norte, o tenente então teria surtado e atirado, matado os 2 companheiros, um companheiro que estava ao volante na frente dele, um outro que estava ao seu lado e o major que ficou com sequelas de um dos disparos, que estava sentado na frente com um tiro na coluna, e também o borracheiro, o civil que estava no carro, que chegou a ser atingido no ombro, mas lutou, conseguiu retirar a arma deste tenente e por isso não chegou a morrer. É um caso muito emblemático, Emanuel, essa questão aí, porque eles estavam numa viatura da própria polícia, Exatamente. Numa farra. Os próprios relatos dos sobreviventes e do próprio acusado disseram, eles todos dizem que estão vindo de uma festa. No depoimento ele falou que tinha tomado, eu não me recordo direito, mas era algo em torno de 36 litros de cerveja que eles teriam tomado juntos e que ele não lembrava de fato o que tinha acontecido na hora em que cometeu o crime. E isso precisa também de um acompanhamento, de uma resposta do Poder Público, da Secretaria de Segurança Pública e do Comando da PM, porque isso não deveria ser um procedimento
adequado, comum, né? Sair numa viatura da polícia descaracterizada para curtir uma noite de festa e, de repente, a gente sabe do que aconteceu de fato isso, porque aconteceu essa tragédia aí. Exatamente. Várias pessoas morreram, um dos sobreviventes policiais ficou, inclusive, paraplégico, né? O policial que sobreviveu ao disparo do Joselito. Que era, inclusive, comandante da 18ª SICOM, lá no Novo Israel, onde esses policiais estavam lotados, onde eles trabalhavam. À época, Adriane Diniz, o comando da Polícia Militar divulgou nota que esse procedimento, que a utilização da viatura descaracterizada nesta ocorrência ocorreu de forma irregular, que os policiais não tinham autorização para utilizar a viatura nesse tipo de atividade, nesse tipo de comemoração para esta finalidade, e ainda com o agravante, a presença de um civil dentro do veículo com eles, Adriane Diniz. O fato é esse, o tenente agora está solto, solto entre aspas, vai responder, vai esperar agora aguardar o julgamento em liberdade, não poderá atuar novamente como policial, deverá então aguardar isso aí, a gente segue acompanhando este caso, Adriane. Em nota, a secretaria, o comando da PM se limitou apenas a dizer que sobre todo esse caso abriu um processo interno administrativo, né, e que ele está andando. Outros detalhes você pode conferir na reportagem do Jornal A Crítica, a reportagem da Joana Queiroz, que hoje é a capa do jornal, que fala aí sobre essa situação. Vamos ver também se ao longo do dia os colegas de farda vão se manifestar, né? No caso daquele policial da reserva que foi morto recentemente por aquele trio, houve toda uma mobilização quando eles ganharam liberdade em audiência de custódia para responder o crime em liberdade. Nesse caso, se trata de um policial que matou outros policiais e que deixou outro paraplégico e um outro borracheiro também ferido. Saber se vai haver algum movimento por parte das entidades representativas da PM para pressionar pelo menos uma data desse julgamento. Não pode deixar que esse caso se estenda, que ele fique em liberdade durante muito tempo, levando em consideração que que os indícios são muito claros e ele confessou o crime, né? Exatamente. Vamos acompanhar então. Agora eu queria falar com você, Manuel, sobre uma discussão paralela à reforma da Previdência que está acontecendo lá no Congresso Nacional e andou ontem lá no Congresso a tramitação também do pacote anticrime, que foi o pacote proposto pelo ministro Sérgio Moro. Agora, uma das principais propostas, principais medidas apresentadas saiu do texto, que é aquela parte da prisão em segunda instância que estava gerando bastante polêmica. Exatamente, Adriane. Já era de se esperar. É um tema controverso no próprio Supremo Tribunal Federal. Há uma decisão de 2016 que se mantém até hoje, inclusive decisão que está mantendo muita gente atrás das grades depois da condenação em segunda instância. Depois que os tribunais regionais federais confirmam a condenação da primeira instância, a gente tem casos emblemáticos nesse caso, como da Operação Lava Jato. No Supremo Tribunal, este caso ainda não está, como eles falam lá, não está pacificado, né? Ainda não está resolvido, porque ministros como Gilmar Mendes mudaram a opinião em relação a este voto e hoje é possível que, se o Supremo voltar a apreciar este caso, ele vai derrubar a prisão em segunda instância que ainda está vigorando por conta desta decisão do Supremo. Na Câmara dos Deputados, na comissão especial que avalia a lei anticrime formulada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, este tema foi retirado da proposta. A prisão em segunda instância que estava prevista no pacote anticrime do Sérgio Moro, como uma lei ordinária, né, como uma lei que se cria, que se decide no Congresso, então essa proposta foi retirada do pacote anticrimes e os deputados da comissão especial querem que ela seja encaminhada no Congresso como uma PEC mesmo, como uma proposta de emenda à Constituição, até porque esse é um tema constitucional, né? É a Constituição que prevê a prisão depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que todas as possibilidades de recorrer, de recurso tiverem sido esgotadas, aí sim, o que diz a lei, né, o que está na Constituição, que está previsto na Constituição, só aí a prisão deveria ocorrer. Por isso que a gente vê muitos casos de pessoas que são condenadas e continuam em liberdade, principalmente em crimes de colarinho branco, né, quando envolvem políticos ou crime de ordem política e econômica. É o seguinte, quando você responde um crime, é julgado primeiro na Justiça Comum, se for um crime relacionado ao Tribunal
o trânsito vai ser na vara de trânsito, pode ser na vara pode ser na vara de trânsito, na vara de outros tipos de crimes, na vara da infância, depende do crime que você comete. Aí teve aquela primeira condenação, vai para a segunda instância. A segunda instância é o quê? O Tribunal de Justiça do Estado. Aí o Tribunal de Justiça vai dar essa condenação e, se der, ele já seria preso com esse pacote proposto pelo ministro. Mas a Constituição prevê os recursos, que é o transitado em julgado, quando não tem mais chance nenhuma de você recorrer na Justiça para não parar na cadeia. E aí, por esse detalhe, que inclusive, Emanuel, era muito difícil que os próprios parlamentares fizessem essa aprovação por lá, se a maioria deles já tem condenação, né? Exatamente, Adriane. Então, muitos deles já tinham que sair direto para a cadeia dali. Era algo que eu iria dizer. Essa protelação em decidir, em Congresso, decidir esse assunto, porque já há propostas no Congresso nesse sentido. Já há propostas para tornar, proposta inclusive de emenda à Constituição, para tornar a prisão em segunda instância lei. E aí, sendo lei, se tornando lei, o Supremo já não precisa mais nem tratar deste assunto. E aí, Adriane Diniz, a pergunta que a gente faz é: quem é que tem condições de recorrer a instâncias superiores? Quem é que tem condições? A gente tem um caso claro do senador Aécio Neves, que diz que emprestou dinheiro para os empresários da JBS para pagar advogado, 2 milhões de reais, se eu não estou enganado. Por que é coerente a fala do Aécio Neves? É porque quanto custa um bom advogado para entrar com causas no Supremo Tribunal ou nas instâncias superiores? É muito caro, é só para quem tem muito dinheiro. A gente não está falando aqui das pessoas presas por homicídios, por assassinatos, por tráfico de drogas na nossa região, dos crimes que nós acompanhamos no dia a dia, não. Estamos falando de crimes que envolvem pessoas em grandes esquemas de corrupção, até mesmo de criminosos, chefes de quadrilha, chefes de grupos especializados. Especializados não, porque crime especializado eu acho que não combina isso aí. O fato é que a proposta saiu, esse texto, essa parte da proposta anticrime já foi. Essa proposta anticrime já tinha sido amputada, né, Adriane Diniz, antes mesmo de ser apresentada ao Congresso. A lei do Caixa 2 lá, por exemplo, foi retirada, a discussão do Caixa 2, era sim um encaminhamento do Sérgio Moro, mas foi retirado justamente para que o trâmite, para que a tramitação no Congresso fosse facilitada. E agora tem mais uma coisa sendo retirada. E a gente vai acompanhar o trabalho dessa comissão dos deputados para saber o que mais eles vão retirar dessa proposta anticrimes. Que fatia fica por aí, né? Exatamente. Inclusive, esse pessoal que recorre às últimas instâncias, quando chega no último recurso, que vê que vai perder, abre mão do mandato político e volta para a primeira instância, para a Justiça Comum, para ganhar mais tempo. O céu é o limite para esses recursos, Adriane. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Daqui a pouco. Até lá. Até já. Olha, por aqui a gente vai falar do preço da gasolina. Depois da Petrobras anunciar a terceira redução no preço da gasolina, uma fiscalização do Procon realizada ontem constatou que essa baixa nos preços ainda não foi repassada aos postos de combustíveis aqui em Manaus. E a gente vai conversar agora ao vivo com a Juliana Silva, que está em um dos postos da capital. Juliana, me dá uma boa notícia, mana. Me diz que essa gasolina finalmente reduziu, porque aqui no Aleixo ainda não vi nada. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Bom dia para você que está em casa. Realmente eu queria trazer aqui boas notícias, mas olha, a gente traz aí uma metade, porque pelo menos aqui nesse posto parece que está abaixo dos outros postos, viu? O preço. A gente vai mostrar aqui a placa de preço, tá ali. Promoção gasolina comum R$ 4,39. Segundo o frentista, esse preço aí já está desde a segunda-feira, viu? E na semana passada estava R$ 4,59. Ou seja, teve uma baixa aí, mas antes mesmo de ter essa redução anunciada pela Petrobras, que aconteceu logo no início dessa semana. Com a queda aí desses preços, como você tinha muito bem dito, a gasolina está prevista aí para reduzir R$ 1,68. Já o diesel está a R$ 1,06. Só que isso depende muito, é uma cadeia, é um ciclo que tem que acontecer, né, Adriane? A gente sabe que o último reajuste foi em junho ainda desse ano. Essa é a maior queda desde fevereiro. O repasse depende muito de tributos. Como eu disse aqui, é um ciclo. Como é que funciona?
A refinaria da Petrobras, ela repassa para a distribuidora, que repassa para o posto e que chega até o consumidor final. E o entrave está justamente nesse preço da distribuição. E é justamente isso também que o PROCON está em cima aí com essa força-tarefa, né? Ele está vendo aqui que nos postos de Manaus não está tendo esse repasse, né, da distribuição, e quem fica aí prejudicado é o consumidor final. Então toda essa discussão está girando em cima desse assunto, né, dos postos que deveriam ter pelo menos desde a meia-noite dessa terça-feira ter feito o reajuste e ainda não fizeram. Mas, como eu disse, se é uma notícia boa, pelo menos aqui nesse posto, quem dirige sabe, né? R$ 4,39 já é um preço abaixo daquilo que é realmente cobrado nos outros postos aqui da cidade, não é, Adriane? O que você acha? A cada 20 centavos já faz uma diferença, né? Na hora de encher o tanque. Só que ainda está muito acima do preço que deveria estar, né? Esse preço que a gente falou ainda há pouco é o preço vendido na refinaria. Ou seja, a Petrobras repassa, só que tem que repassar para as distribuidoras passam para os postos e os postos passam para a gente. O que não está acontecendo até agora, né? E, eu fiz o cálculo ainda há pouco, Juliana. Inclusive, o PROCON, que já havia entrado com uma ação civil pública, fez agora uma retificação nessa petição aí para aumentar o valor da redução, que passaria a ser de 18,96%. Juntando os 3 últimos reajustes, quanto a gente deveria reduzir. Se hoje paga em torno aí de R$ 4,58, daria R$ 3,71. Então, R$ 4,39 ainda está caro, né? Mas é melhor que nada, né? Do que a gente continuar pagando o mesmo preço. Vamos continuar na expectativa, porque o PROCON autuou alguns postos ontem, dando prazo para resposta, porque até agora não tinham reduzido ainda esse preço no combustível. É o primeiro posto que eu vejo, na verdade, que reduziu. Se você é de casa, inclusive, se souber de algum lugar, vai lá na nossa rede social e comenta, porque todo mundo quer saber, né? Onde que tem posto mais barato. Muito obrigada, Juliana. E por aqui a gente fala da zona leste da cidade. Um homem foi preso suspeito de furtar várias peças de roupa em uma loja. O suspeito foi reconhecido pelos funcionários do estabelecimento comercial e depois encaminhado ao 14º DIP. Esse furto foi registrado em uma loja de roupas na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, uma área comercial bastante movimentada aqui no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. A polícia acredita que o suspeito, identificado como Azildo Pantoja da Silva, de 29 anos, já estaria arquitetando esse crime e monitorando o estabelecimento. Em um momento oportuno, ele colocou o plano em prática. A dinâmica deste furto teria acontecido da seguinte forma. Azildo teria chegado na loja por volta das 2h30 da tarde com uma mochila nas costas. Entrou no estabelecimento e começou a analisar o local. Se aproximou das roupas e, em seguida, em vez de chamar uma atendente, ele começou a colocar várias peças na mochila. Uma das atendentes do local começou a observar o comportamento de Azildo. Ainda tentou se aproximar dele para saber se ele havia se interessado por alguma peça. Só que no momento que isso aconteceu, esse suspeito acabou fugindo. A trabalhadora, desesperada com a situação, informou sobre o furto para os outros colaboradores e, em seguida, denunciou o caso para os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Os policiais, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina naquela região da cidade, começaram a fazer o monitoramento e, em seguida, identificaram esse criminoso. Após ele ter efetuado o furto, né, ele foi surpreendido pela observação da vendedora que percebeu a falta do material nos quais ele estava observando. Normalmente esse tipo de crime, né, furto, eles esperam a distração das pessoas que estão ali no local para subtrair o objeto. Mas dessa vez a vendedora estava atenta e percebeu o momento que ele furtou os objetos e denunciou o ato dele para os outros funcionários que acionaram a Polícia Militar. Nós temos um grupo, as reuniões com os comerciantes, a gente informa para eles alguns cuidados e algumas características que
que possam vir a ter, por exemplo, no caso, cidadão que entra com mochila, boné, roupas atípicas no momento do calor, está de mangas compridas. Isso chamou a atenção da vendedora, para que ela pudesse nos acionar. E a partir do momento que ela passou as características deles, a viatura fizeram um cerco no local e encontraram ele com roupas e bonés, nos quais ele foi levado para a loja e foi reconhecido pela vítima e posteriormente foi apresentado no 14º DIP. Provavelmente essas roupas seriam vendidas por ele. Normalmente, o destino é meio que improvável, né? Mas possivelmente, pela quantidade de peças que ele levou, possivelmente ele tenha vendido. E anteriormente, ele já tinha uma passagem pelo mesmo crime, o furto de roupas numa outra loja. E uma loja de confecções, dessa vez no bairro Manoa, também foi alvo de furtos. As autoras do crime foram flagradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial e a proprietária pede a ajuda da população para identificá-las. 5 minutos. Esse foi o tempo que durou um furto aqui nesta loja de roupas, de confecções. 4 mulheres entraram por aqui, se passando de clientes. Fizeram toda a sua dinâmica aqui para parecer, que estariam apenas olhando as roupas. Mas, na verdade, elas estavam dando cobertura uma para as outras e colocando essas roupas em uma bolsa que elas carregavam. Não é a primeira vez que essas mulheres realizam ações criminosas como essas em lojas aqui desta galeria no Manoa, que fica na zona norte de Manaus, mas nesta loja especificamente foi a primeira vez que as câmeras de segurança, olha só, essa bem aqui, conseguiu registrar a ação dessas 4 criminosas. Como você acompanha no vídeo agora, consegue identificar pelo menos 3 dessas mulheres e o vídeo claramente mostra a ação delas. Nós vamos conversar com a Denise, que é uma das proprietárias dessa loja aqui de roupas. Denise, uma ação rápida, como a gente falou agora há pouco, em 5 minutos, mas que deu tempo delas levarem aí pelo menos 20 peças de roupas. Exatamente, foi muito rápido, elas já estão acostumadas aqui na galeria a fazer isso, Mas agora a gente quer pegar para mostrar para elas que elas não vão mais roubar, pelo menos aqui dentro da galeria, não. Deu para perceber que elas estavam aqui juntas com outras clientes, Exatamente. Inclusive, tinha algumas clientes que aparecem no vídeo, mas que não fazem parte da ação. Não fazem parte da ação, pelo contrário, até vieram avisar a minha funcionária, mas elas mesmo, com medo, não tiveram nenhuma reação. Até porque parece que elas andam com arma branca. Não foi visto, mas elas andam sim. Elas já são conhecidas, já foram presas pelo esse mesmo crime, pelo furto de lojas. Perfeito. E olha só, como ela falou, elas sempre passam por aqui, já são conhecidas dessa área, principalmente de algumas lojas grandes de confecções que tem aqui na galeria, não só aqui na galeria, como também em outros bairros, inclusive elas já foram presas também por furto. E a ação delas, eu vou até chamar a Denise aqui para falar para a gente, mais ou menos como que funcionou, porque é uma ação, inclusive, de pessoas que já praticam o crime, que já estão especializadas, é uma quadrilha especializada, Exatamente. Como a câmera conseguiu mostrar, elas ficam visualizando. Exato, elas começam olhando, Olhando aqui as roupas, aí elas vão, retiram, e continua. Aí vão retirando e a bolsa aqui aberta, certo? Vão retirando e continuam. Olho para um lado, olho para o outro, aí enrola aqui, 5 vestidos muito rápido, aí continua olhando, continua e coloca na bolsa, por aqui mesmo. Põe na bolsa, fecha a bolsa e continua roubando, porque não para por aqui, É isso, é difícil. Para uma proprietária, para alguém que luta para conseguir montar um negócio e vir essas criminosas e levar o material, levar a roupa, como é que você se sente? É complicado, porque quem me conhece, sabe da minha história, que a gente vê assim do nada e começou trabalhando muito, suando. Até hoje, na realidade, a gente soa muito para garantir o produto aqui para o nosso cliente, o melhor produto. O furto não foi furtou tanta coisa assim em espécie de dinheiro, não chegou a R$600, não é um prejuízo, mas assim, é um abuso, porque você trabalha, mulheres bonitas, com saúde, para trabalhar, vem roubar. Vamos trabalhar, amiga, tem muita coisa para fazer. Então, para que roubar? Precisa.
E essa indignação aqui da Denise é porque não foi a primeira vez, não, hein? Que ela passou por essa situação de furto, ela já teve outras situações, inclusive uma situação que chamou, inclusive, atenção, né? Porque os criminosos chegaram a entrar, quebrar o forro, foi isso? Na madrugada, né? Entrou, quebrou o forro, entrou, furtou, também levou as coisas e ficou por isso mesmo, né? Elas vão presas e são soltas novamente, né? Para você que conseguiu identificar alguma dessas mulheres que aparece com o rosto bem nítido nesse vídeo, você pode ligar para a polícia, para o 181, para o 190, denunciar. Elas já são rostos conhecidos da polícia, inclusive aqui das redondezas dessa área do Manoa também, já praticaram crimes em outras lojas. Então, é importante que você, a população que conheça, denuncie para que elas não cometam, né, esse crime em outros estabelecimentos comerciais aqui de Manaus. E a gente faz uma pausa agora nos assuntos da área policial para mostrar como o dia amanheceu hoje. Vem comigo, vamos acompanhar nas nossas imagens feitas pelo nosso drone ao vivo que sobrevoa aí. Essa é a Avenida Maripiranga Monteiro e a gente mostra como o céu está nublado, né? É muito provável que chova ainda hoje. A gente está passando ali pelo viaduto Ayrton Senna, o trânsito está tranquilo. Tem também ali a Assembleia Legislativa do lado esquerdo do vídeo e o dia amanheceu bastante nublado, inclusive com uma previsão de chuva para hoje, assim como a gente teve ontem. Só que hoje é um pouquinho menos, 10 milímetros, 90% de chance que isso aconteça, de acordo com os sites meteorológicos. Sol com muitas nuvens e chove rápido durante o dia e também um pouco à noite. A temperatura mínima fica na casa dos 24 graus e a máxima 30 graus. Os ventos neste horário agora estão a 6 quilômetros por hora e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. E aí, apesar de a gente ver o céu assim, bem nublado, com a possibilidade de chuva, a gente já está com temperaturas elevadíssimas. Algumas regiões do Brasil ainda estão com temperatura abaixo de zero, inclusive afetando a produção de frutas e hortaliças por conta do frio intenso. Então, aqui, essa nuvenzinha que cobre a cidade ainda é muito boa se comparada à temperatura que a gente registra em outras capitais e cidades do país. A temperatura máxima hoje deve chegar a 30 graus. E agora a gente foi percorrendo a avenida e está se aproximando do Conjunto Eldorado. Já dá para perceber uma retenção no trânsito, na proximidade ali da Bola do Eldorado, no Parque 10. Na esquerda do seu vídeo é uma das saídas do bairro Parque 10, na zona centro-sul. Do lado direito é para quem vai acessar ali o Conjunto Eldorado e sair na Avenida Djalma Batista. E quem segue o fluxo direto aí na Maripiranga Monteiro, vai ali no sentido do hospital e maternidade, tem um trânsito mais intenso. Do lado esquerdo tem uma retenção, mas é mais por conta do tempo semafórico mesmo, ali da saída do bairro Parque 10. No sentido da Avenida Maripiranga e também o acesso ali à Avenida Efigênio Salles e Daci Vargas, a gente percebe uma retenção na chegada do próximo viaduto, né? Quando sobe ali para essa área da cidade, já enfrenta uma certa dificuldade, mas é mais no acesso. Depois que se distribui, fica mais tranquilo. Quem pega à direita vai para a Avenida Maceió, quem segue na faixa do meio vai para Maripiranga e quem pega à esquerda vai descer para Efigênio Salles, também conhecida como V8. E a chuva está chegando, o nosso drone vai pousar para não ter nenhum probleminha, mas enfim, para você que está saindo de casa, já se prepara que vai chover de acordo com o clima-tempo, previsão de 10 milímetros para o dia de hoje. E agora a gente continua falando dos casos da área policial. Um homem morreu no Mauazinho após se envolver em um tiroteio com a polícia. A repórter Tamires Clé tem os detalhes, vamos conversar com ela mais uma vez. Olá, Tamires. O suspeito chegou a usar uma criança como refém? Pelo menos é essa informação que você tem, é isso mesmo? Pois é, Adriane, essa é a informação que a polícia passou lá no local do crime, mas tudo ainda está sendo investigado, né? Porque são informações ainda preliminares, né, iniciais e precisam ser averiguadas pela Polícia Civil. O homem que foi baleado, né, foi identificado como Ivan da Silva Dias, ele tinha 28 anos. O que aconteceu foi o seguinte, de acordo com os policiais, eles receberam uma denúncia anônima de
que algumas pessoas estavam fazendo tráfico de drogas, né? Estavam traficando em um beco que tem acesso pela rua São Francisco, lá no bairro Mauazinho, ontem à noite. Eles se dirigiram para lá e, de acordo com a polícia, quando a viatura chegou, um dos homens começou a atirar contra a polícia e saiu correndo. E aí a polícia, de acordo ainda com essas informações, revidou ali a esse ataque. Foi quando esse homem foi atingido. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Logo em seguida ele foi encaminhado ao IML, demorou ainda a madrugada para que ele fosse identificado pela família, mas na madrugada ainda os familiares estiveram lá e o identificaram. Mas como eu disse, todas essas informações vão ser averiguadas, é um crime ainda que precisa ser investigado também para saber quem eram aquelas outras pessoas que estavam lá com ele, porque a polícia não deu mais informações sobre o grupo que estaria traficando ali naquela área. Então a gente também aguarda para saber se tem algum desenrolar nessa história, né? Porque foi ali preliminar e quando tem policiais envolvidos, há uma morte, é sempre bom ter uma verificação pela corregedoria também, né, Adriane? Com certeza, Tamires. Muito obrigada pelas informações. E o Tribunal do Júri deu início ontem ao primeiro julgamento dos réus da Operação Alcateia. Estão no banco dos réus civis e policiais militares acusados de praticar uma série de homicídios em Manaus no ano de 2015. O episódio ficou conhecido como Fim de Semana Sangrento, em que 35 pessoas morreram. A terceira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, por meio do juiz Mauro Antoni, começou a julgar na manhã desta terça-feira os réus envolvidos na primeira etapa do processo da Operação Alcateia, que envolve réus que são civis e policiais militares envolvidos em vários homicídios e tentativas de homicídios a partir da madrugada do dia 18 de julho, aqui na capital. Um episódio que ficou conhecido como Final de Semana Sangrento. Lembrando que, ao todo, são 22 réus e 35 vítimas em vários processos, que acusam, inclusive, esses policiais militares. Na manhã desta terça-feira, apenas 3 réus, que são policiais militares, vão ser ouvidos pelo juiz Mauro Antoni. São tantos réus e tantas vítimas que esses processos tiveram que ser desmembrados e pelo menos 6 julgamentos deverão ser necessários para encerrar todos esses processos e também para dar celeridade nesses julgamentos. Nesta manhã estão sendo ouvidos os policiais militares Dorval Júnior Carneiro de Matos, Bruno Cesane Pereira e Clebert Cruz de Oliveira, que estão envolvidos na tentativa de homicídio de Carla Dídia de Souza Santos e nos homicídios de Fabrício Oliveira Cavalcante e Anderson Salles Soares. Anderson, que inclusive foi morto a tiros em uma lanchonete depois que 2 homens desceram de um carro vermelho encapuzados e atiraram várias vezes contra essas vítimas. Os outros 19 réus deverão ser ouvidos ao longo dos 6 julgamentos que estarão programados aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, além das outras vítimas. Lembrando que os réus que estão sendo ouvidos na manhã desta terça-feira podem, inclusive, estão envolvidos em outros processos que ainda vão ser julgados referente à Operação Alcateia. E a família de um jovem de 19 anos que está desaparecido desde o último dia 29 pede a ajuda da população para localizá-lo. Segundo a irmã dele, a última informação recebida pelos parentes é que ele estava em Ubá, no bairro São Lázaro. Olhar preocupante, cabeça a mil. O que essa mulher pergunta a todo instante: onde está o irmão dela? A irmã tem esperanças de um dia tê-lo de volta. O que está rolando é boatos. Já acharam o corpo do meu irmão na Betanha, já acharam o corpo do meu irmão no Distrito, já acharam o corpo do meu irmão atrás do Estúdio 5, já acharam em todo lugar, mas nós que somos da família que estamos procurando, a gente não tem essa informação. Parem de brincar, né, com essa situação. Se não querem ajudar, amém. Mas quem quer e puder ajudar, a gente está aqui. Gabriel de Souza Pereira tem 19 anos. Ele está desaparecido desde o dia 19 de junho desse ano. Ele sumiu sem deixar rastros. A única informação que tem do jovem é que viram ele bebendo em um bar que fica localizado na rua São Vicente, no bairro São Lázaro. Quando a gente começou a fazer as buscas, que foi na segunda-feira, que a gente entrou em contato com a mãe do filho dele e ela não sabia do paradeiro dele, a gente procurou as pessoas mais conhecidas, mais próximas dele, ninguém sabia de nada, ninguém viu nada.
Até que chegou aos nossos ouvidos que ele tinha passado sábado e domingo bebendo na companhia de 3 pessoas num bar. Aí a gente foi até o bar, que é o Boteco Colares, aí falou com a dona do bar e ela falou que era verdade, que ele estava lá assim na companhia de 3 pessoas, sendo que 2 delas, ela falou que ela já conhecia, já tinha visto com ele lá. Só que a terceira em si ela não conhece, nunca tinha visto. O jovem de 19 anos mora com a irmã e com a mãe. Ele saiu de casa com a roupa do corpo, bermuda, camisa e com as sandálias. Os documentos ficaram em casa. Regina, você já registrou o boletim de ocorrência? Sim, a gente registrou o boletim de ocorrência na terça-feira. Aí na quarta-feira a mamãe foi de novo lá na DEOPS, né? Porque a gente registrou o primeiro boletim no 7º SECOM, no São Lázaro. Aí o segundo foi feito na DEOPS, aí quando foi sexta-feira, a gente começou a receber ligações, dizendo que estavam com ele, que queriam dinheiro, isso e aquilo. E a gente pedia foto, todo tempo foto. Só que a pessoa não mandava foto, apenas dizia que estava com ele, que a gente não se preocupasse, que se a gente não pagasse, até segunda-feira a gente ia encontrar ele. A irmã do desaparecido, Regina de Souza, conta que Gabriel nunca foi de ficar fora de casa. Por isso, não encontra justificativas para o sumiço dele. A única suspeita foram crises de surtos, já que o irmão era usuário de drogas. Meu irmão ele já não estava mais em si, vamos dizer assim, né? Como eu lhe falei, ele é dependente químico. Então ele já estava um pouco mais agressivo, até comigo mesmo, que sempre estive do lado dele. Aí depois ele já mudava, entendeu? Já vinha pro meu lado, já mais carinhoso. Tipo assim, ele já trocava o dia pela noite. Ele já não dormia à noite, ele dormia de dia. E à noite ele não conseguia dormir mais. Então eu acho assim que devido ao fato, porque a gente não sabe o que se passa na mente de uma pessoa que já está perturbada, né? Devido ao uso. Então eu creio assim que ele deve ter surtado. Talvez ele esteja perambulando por aí, como muita gente, muito usuário de droga que infelizmente abandona a casa e vão para as ruas, né? Se por acaso alguém souber o paradeiro dele ou por onde ele andou, alguma pista, entendeu? Que não deu uma direção certa, porque o ruim é sair daqui sem destino, sem pista nem nada e a gente procurar do nada, sem saber onde procurar. Então, se alguém souber onde é que ele está, onde ele, ou então até mesmo onde está o corpo, né? Que eu não vou dizer que a gente não sabe, né? Mas se souber que pelo menos nos dê o direito de se despedir dele, né? De chorar o luto. Porque é o que a gente não tem feito. A gente não dorme mais, não come mais. Eu não trabalho direito. Um desaparecimento que abala completamente a vida da família. Por isso, os familiares contam com a ajuda da polícia e da população para encontrar Gabriel. Porque o que resta agora na casa é apenas a saudade. E além do 190, se você tiver alguma informação sobre o paradeiro do Gabriel de Souza Pereira, pode ligar para o telefone 992-660065. 992-660065. E atenção, você aí de casa, pode ficar sem água hoje, isso mesmo. Hoje à noite, alguns bairros de conjuntos da zona Centro-Sul terão abastecimento de água interrompido. A Tamires Clé está com a lista dos locais que serão afetados. Tamires, conta pra gente que bairros são esses, né? Para as pessoas já se prepararem para não correr o risco de começar quinta-feira sem água, né? Pois é, Adriane, é bom se preparar mesmo, porque é um transtorno ficar sem água realmente. Então, ali nessa área da zona Centro-Sul, quem mora, por exemplo, nos bairros da Nossa Senhora das Graças, tem ainda o Conjunto Vieira Alves, Conjunto Manauense, Chapada e Vila Amazonas. Esses locais vão ficar sem água a partir das 8 horas da noite de hoje. A ideia é que os trabalhos comecem mais ou menos esse horário. Então, talvez um pouco antes, inclusive, a água já vai embora. E por que vai embora? Olha o seguinte, aquele complexo que está sendo feito ali na Constantino Nery, o Roberto Campos, tem uma tubulação que passa ali por baixo que precisa de uma manutenção. E aí, para que tenha toda a segurança, é preciso que todo o sistema de água seja desligado para que eles possam fazer esse serviço. Então, o serviço deve ser concluído por volta das 23 horas, das 11 horas da noite, antes mesmo da meia-noite, e aí logo em seguida o sistema de abastecimento de água vai ser religado. Só que a gente sabe que quando há
o religamento, né, do sistema de água, é possível ainda que a água não volte imediatamente, porque ainda tem que fazer todo aquele percurso. Então, no dia seguinte, no máximo em 24 horas, a água deve voltar ao normal nesses locais. Então, se você estiver morando nesses lugares, já pega logo um balde ali, já pega uma bacia grande de água para reservar uma quantidade boa, para que você não fique sem lavar sua roupa, sem cozinhar, sem tomar o banho, né? Então, é sempre importante que você se previna, né, antes de isso acontecer hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida, algum problema, pode ligar para a concessionária de água. Eles disponibilizaram o número 0800 092 0195. Tem ainda o WhatsApp, que é o 98264 0406. E o site da concessionária também é importante a gente deixar aqui, para que você possa acessar e ver ali qualquer outra informação que você ache necessário em relação a isso. E tem também ali o canal de comunicação no site, que é o aguasdemanaus.com.br e o aplicativo Águas App. Então, o consumidor precisa realmente ficar atento a esse tipo de mudança. De vez em quando isso acontece e é bom se prevenir, né, Adriane? Parece que vai chover agora, né? Pelo menos há uma previsão de 10 milímetros, já dá para guardar um pouco dessa água da chuva. É uma água que não é indicada para consumo, para beber, porque é um pouco mais ácida, ela capta todos os gases da atmosfera, mas é uma água que dá para você limpar a casa, dá para fazer outras coisas, né? E você não vai pagar por isso, pelo menos, né? Como pagará pela água da concessionária. Mas, enfim, já fica esse alerta para você de casa. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Vou pedir mais uma vez, só para a gente botar aqui os locais, né, onde vão ficar sem esse abastecimento de água, para o pessoal aí de casa já saber, onde não vai ter água, reforçar esses conjuntos. Olha só, Nossa Senhora das Graças, Vieira Alves, Conjunto Manauense, Chapada e Vila Amazonas ficarão sem esse abastecimento a partir de hoje à noite. Então, você que mora nessa área e até que mora bem pertinho, já se programa, porque vai que falta também em uma dessas áreas aí da cidade também. E R$1.200.000 serão investidos no monitoramento de áreas que estão em risco de serem invadidas. Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, órgão financiador do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. E os recursos serão destinados à compra de veículos, computadores, drones, GPS e um sistema de gestão, controle e georreferenciamento. Os equipamentos irão reforçar o trabalho de combate às invasões realizado pelo Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, o GIPIAP, órgão da Secretaria de Estado de Administração e Gestão. O termo de cooperação firmado entre a Unidade Gestora de Projetos Especiais e a Secretaria de Administração e Gestão visa fortalecer a atuação do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões, o GIPIAP, que dessa forma poderá atuar de forma mais estratégica e assertiva. Trata-se de um plano de fortalecimento institucional com investimentos em torno de R$1.200.000, sendo que esse investimento será feito em duas parcelas, a primeira já disponível agora em julho e a segunda que será disponível a partir de setembro desse ano. A UGPE é responsável pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus. O Prosamin, Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, já atua no combate a invasões em áreas de intervenção do programa. Então, a população de baixa renda, a população vulnerável, ocupa as margens dos igarapés principalmente e outras áreas públicas onde o Prosamin atua com intervenções de obra. Então, no futuro, o fortalecimento do GIPIAP é importante para nós porque ele previne essas futuras invasões. E também, onde o Prosamin intervém com obras, o GIPIAP também faz a vigilância dessas áreas. Há casos de parques invadidos no passado, que foram invadidos, onde o GIPIAP atuou para retirar a população dos invasores naquele momento. 7h13, a gente faz uma pausa para o intervalo e você vê daqui a pouco que a Fiocruz seleciona profissionais com salários de mais de R$3.000. E ainda, a reunião em Brasília ontem, o governador Wilson Lima e o presidente Jair Bolsonaro fecharam um acordo para a recuperação da BR-319. Os detalhes eu te conto já já, não saia daí.